Olá, eu sou a Mariana, tá começando mais um Pod com Grazi, seu ambiente de conversas que conectam história, patrimônio e o nosso papel como cidadão. Hoje a gente vai falar sobre um lugar que muita gente nunca visitou, mas que tem tudo a ver com a história do nosso Brasil. Você já ouviu falar da Fazenda Ipanema aqui do ladinho de Sorocaba? Hoje a gente vai conversar e mostrar o porquê que esse lugar precisa ser redescoberto. Boa noite, eu sou a Gabi, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E eu sou a Sabrina e nós somos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniso. E hoje, para nos ajudar a entender a riqueza desse patrimônio histórico, ambiental e arquitetônico, convidamos a professora Grazi, que é especialista no assunto e tem muito a compartilhar. Oi meninas, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Graziele Bataus, eu me formei em 99 pela PUC Campinas, fiz meu mestrado no Instituto Presbiteriano Mackenzie e ministro aulas aqui na Universidade de Sorocaba desde 2010, e é um prazer passar esse semestre com vocês falando um pouquinho sobre patrimônio. Professora, como você definiria a Fazenda Ipanema para quem nunca ouviu falar do lugar? A Fazenda Ipanema hoje é chamada Floresta Nacional de Ipanema, ou Flona Ipanema, tá? Ela é uma unidade de conservação ambiental e ela é administrada pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Ela fica no município de Peró e é importante a gente destacar que ela é um espaço natural que abriga na Mata Atlântica, vários biomas, além de ser o berço da siderurgia no país. Eu sabia de tudo isso, é interessante saber essas coisas sobre um patrimônio tão importante que está no nosso país. E está no nosso lado, né? Então, bem pertinho. Referente a isso também, você pode falar qual que é a importância desse espaço tão importante para a história do Brasil? Então, a gente tem as questões relacionadas ao patrimônio material e imaterial, né? Então, nós temos aí a história, que ela tem uma contagem no tempo, e se nós avaliarmos só o objeto construído pelo homem, a gente tem um período curto, né, de avaliação desse espaço enquanto forma especial. A gente tem duas questões muito importantes. A primeira são os recursos naturais que estão ali presentes, né? Então, a Fazenda Ipanema hoje, ela abriga, além dos biomas da Mata Atlântica, de todo o patrimônio natural que é tombado e tem que ser preservado, a gente também tem um conjunto de construções que eles são remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Ela é datada de 1811 e é um conjunto arquitetônico importante, tombado pelo IFAM e pelo CONDEFAR. É uma pergunta que eu sempre ouvi, parece meio bobeirinha, mas eu sempre me perguntei, por que a Flona? Flona, a Flona é uma sigla que foi determinada para organizar todos os conjuntos naturais que nós temos no país todo, tá? Então, nós temos vários lugares onde o ICMBio tem essas áreas de proteção da biodiversidade, tá? Nesse caso, essa Flona aqui é a Flona de Ipanema, que é do Morro de Ipanema. E o que seria isso, professora? ICMBio? O ICMBio, ele é um instituto, né, que foi criado, chamado Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade. Então, a partir de um momento lá, nosso país entendeu da necessidade da preservação dos recursos naturais, e aí nós temos, então, esse instituto que gera toda essa manutenção e administração dessas áreas de biodiversidade. Hoje em dia, a fábrica da Fazenda Ipanema não funciona mais, né? Mas por que ela parou com o tempo de ser usada? Então, a Fazenda Ipanema, ela funcionou por muito tempo durante a fundição de ferro, né? Então, a gente teve aí a primeira siderurgia, então a gente tem o berço, né? No uso do ferro para manutenção, a primeira ponte construída no nosso país, ela foi instalada na Fazenda Ipanema, foi produzida lá. Então, a gente tem toda essa questão ligada ao minério de ferro, tá? Nós tivemos o ápice, né, o apogeu da Fazenda Ipanema, num momento onde a gente teve a produção de armas brancas, né? Então, nós tínhamos uma vasta produção de armas brancas e era distribuído para todo o país. A Fazenda Ipanema teve vários ciclos. Então, ela teve o ciclo da metalurgia, da siderurgia, teve o ciclo da agricultura. Então, nós tivemos um segundo momento, teve uma queda, né, depois desse momento da siderurgia, período da industrialização, e depois ela retomou seu momento de ápice durante o momento da agricultura.
Então, os principais maquinários ligados à agricultura eram testados na Fazenda Ipanema, assim como também tínhamos produção de sementes. Então, nós tínhamos outros institutos também ligados à área de exploração na Fazenda Ipanema, que geraram, né, outros produtos e outras atividades de pesquisa. Hoje, ela é uma área de pesquisa de conservação mesmo. Professor, e você considera que esse patrimônio ele ainda é pouco conhecido ou valorizado pela maioria das pessoas? Sim, na verdade a gente tem essa percepção, né? Veja, a gente está aqui do lado e muitos alunos não conheciam, né? Ele é valorizado, mas ele é valorizado assim dentro da esfera federal, exatamente por conta da distribuição dessas áreas de recurso natural. Mas a gente tem dentro da história do país uma importância muito grande, uma vez que ela foi a primeira fábrica de ferro do país, né? Então a gente tem essa falta de divulgação dessas informações. Então o que a gente tem aí que é de costume no país é a falta dessa educação patrimonial mesmo, né? Então você poder fazer contato com a sociedade local, com a comunidade local, para que ela conheça o seu próprio patrimônio, né? E entenda que, ok, aqui do lado de Sorocaba, em Iperó e Araçoiaba, nós temos, então, um conjunto de patrimônio tombado que faz parte importante da história do país. Esse local hoje, ele é muito atraído por pessoas que gostam de ecoturismo, que gostam de fazer atividades de aventura, trilhas, então que vão para dentro da mata mesmo, além de alunos e pesquisadores que vão pesquisar essa área de biodiversidade. E referente a falar sobre, para trazer mais informação sobre a Fazenda Ipanema, qual você acha que seria o melhor meio? Então isso pode ser feito através de redes sociais, da internet. Isso pode ser uma divulgação institucional, pode ser um conjunto de trabalhos que vai ser distribuído para quem visita a fazenda. Então, esses trabalhos podem tomar, né, uma dimensão, um vulto, de repente, ir para jornais. Então, esse trabalho de divulgação de material é muito importante. Isso surge a partir da universidade, também pelos alunos, né? Nós temos aqui na universidade iniciação científica ligada à Fazenda Ipanema, com o levantamento de todos os imóveis, os bens da Vila São João, e também um projeto de extensão que realiza aí uma maquete didática, dobradura, que os alunos podem, né, ser levado para os alunos das escolas. Então também as crianças podem ter acesso a esse patrimônio, né? Então essas cartilhas educativas são um trabalho extremamente importante que pode ser desenvolvido por alunos na universidade. É muito bom, assim, né, a gente ter conhecimento de um patrimônio tão importante do nosso país. É muito triste também, porque eu, pelo menos assim, na minha escola, ouvi muito pouco falar sobre ele. Então, tipo, por exemplo, a Uniso agora, o nosso curso, né, de arquitetura, está tendo a oportunidade de trabalhar com ele. Está sendo muito legal, a gente está aprendendo bastante. Foi muito bacana. A visita que nós fizemos lá, eu acho que foi um grupo de alunos muito grande, acho que todos os semestres, né? Nós fomos lá num sábado. Foi uma visita muito rápida. Eu acho que para se conhecer a Fazenda Ipanema é necessário um pouco mais de tempo, né? Que a gente tinha uma atividade programada. Mas eu recomendo que vocês vão em finais de semana, ele é aberto à visitação, então é possível você desbravar o sítio histórico ali. Eu vou sim, depois dessa conversa, então fiquei bem animada. Preservar um patrimônio não é só manter uma estrutura em pé. É também preservar o conhecimento, as técnicas e as histórias que ele carrega. Então, Grazi, referente a isso, eu queria fazer uma perguntinha. Qual que é a importância de manter as características originais presentes lá na Fazenda Ipanema? Bom, tudo que é patrimônio, ele resgata a memória de um período, de um determinado local, de uma comunidade. Então, envolve sistemas construtivos, envolve técnicas de saber fazer. Então, tem a ver com patrimônio material e imaterial também, né? Então, a gente precisa entender que a Fazenda Ipanema, ela abrigou a fábrica São João de Ipanema. Então, além dos edifícios, das edificações, dos fornos que existiam ali para a manutenção desse produto, dessa matéria-prima, a gente também teve o testemunho da história a partir da comunidade que ali residiu, né? Então a gente tem o início da industrialização, a gente tem uma maneira diferente de se construir. Agora a gente já tem toda a construção em tijolos, né? Então a gente vai ter essa preservação das edificações com as suas características originais, porque fala de sistema construtivo, de tipologia, de linguagem arquitetônica.
de modos de viver. Então existia ali dentro da Vila São João as casas. Então as casas, elas têm uma maneira de distribuir os seus ambientes, o sistema construtivo, as coberturas, os telhados. Existia também todo um contexto histórico, uma paisagem criada na implantação desse sítio, né? Então a gente tem um conjunto de edificações e isso cria então um contexto extremamente interessante. Se a gente for pensar em termos de vivência, né, de experimentação, estar lá, passear por esses lugares, é como se a gente pudesse voltar um pouquinho no tempo, mas ao mesmo tempo entendendo que existe uma passagem do tempo e que são vários momentos da história que estão ali registrados. Então não é só o de 1811, tem de 1913, enfim, e todas as outras, tanto que são várias as fases de implantação e de construção desses sítios dentro da Fazenda Ipanema, tá? Por que é importante a gente preservar? As futuras gerações, elas precisam compreender a importância dessas edificações, da comunidade que ali residiu. Isso é um testemunho da história do Brasil e da nossa região. E isso acaba criando uma memória local, faz parte material da nossa história. As futuras gerações poderão ali retornar e também entender a respeito dessa história, assim como vocês hoje em dia. Então, daqui 50 anos, se mantivermos esse sítio preservado, será possível, então, documentar materialmente isso e vivenciar esse espaço novamente. Eu queria também fazer uma pergunta que, desde quando a gente foi lá fazer a visita, eu fiquei pensando que tem bastante gente que mora lá, né, que trabalha lá e já mora nas casinhas lá. E quando a gente anda pelo lugar, a gente pode ver a diferença das casas que são habitadas e das que não são. Eu fiquei me perguntando assim, como é possível a gente conciliar as duas coisas, esse meio onde as pessoas estão lá agora, morando nessas casas, cuidando dela, mas para que não agrida a característica original dela. Como que a gente concilia as duas coisas? Isso é muito importante. Então, quando a gente tem um reuso desse espaço, quando a gente tem um uso contínuo desse espaço, é necessário dar uma manutenção constante, né, nesses imóveis, né? Mas essa manutenção, ela precisa ter uma regra, ela precisa ter um documento, né, para que as pessoas possam seguir. Então, qual é o tipo de esquadria, qual é o tipo de acabamento, qual é o tipo de tinta que eu posso aplicar nas paredes, se eu precisar fazer um acabamento diferente, uma adaptação no telhado. Então, eu preciso entender quais são as maneiras de atuar junto a esse edifício e o que fala dentro do campo do restauro. Tudo que é tombado. Então, quando existe uma manutenção permanente, a gente precisa seguir as regras estabelecidas. Então, a gente viu cartas patrimoniais, a gente viu um conjunto de informações que balizam, né, as pessoas dentro de uma manutenção. Então, não é uma edificação passível de reforma, ampliação. Mas, infelizmente, isso aconteceu lá. Então, a gente percebe que houve muita troca, substituição de materiais. Não é que não pode substituir. Sim, pode. Mas aí, como será feita essa substituição? Se não é possível voltar ao tempo, para que a gente não forje a história, então a gente não vai simular um material da época, a gente vai colocar um material novo. Mas a gente precisa entender esse princípio de distinguibilidade, para entender que o material novo ali marca também o nosso tempo. Então, tivemos uma intervenção nesse patrimônio, nesse momento da história, e daqui 50 anos eles vão saber que houve essa intervenção. O que acontece lá hoje é que a gente não consegue ter essa noção de distinguibilidade, o que era antigo e o que é novo, que foi reformado. Talvez porque até então não existia nenhum documento, nenhum laudo, né, e nenhuma regra, né, quando a pessoa habitava e ocupava esse espaço. Com esse levantamento dessas edificações, a gente possibilita uma documentação, né, das origens original das edificações, as que já estão em ruínas, infelizmente, por falta de manutenção, e as que são habitáveis, o que é possível fazer para dar continuidade a esse espaço. Mas sempre quando a gente usa e utiliza um espaço como esse, que é tombado pelo patrimônio, a gente precisa prestar atenção nas regras de como poder utilizar esse espaço e quais as adaptações são necessárias para um uso nesse momento nosso, ok? Então, Gra, infelizmente, ainda tem muita gente que ainda não compreende a importância do patrimônio histórico das arquiteturas antigas e
qual a importância deles na nossa história? O que você poderia falar para essas pessoas que não entendem, que falam que é coisa velha, que não tem funcionalidade, que não tem importância? Então, Gabi, essas coisas antigas, essas coisas velhas, isso é normal, né? As pessoas, elas conseguem fazer essa leitura, é uma maneira de se expressar, né? Isso não quer dizer que a gente está desvalorizando algo que é importante. O que a gente não pode deixar é que isso não vire algo que não faça parte de um universo de preservação e que as pessoas entendam que essas coisas velhas fazem parte da nossa história e da nossa memória. E que ajudam a contar um pouquinho, né, do que se passou anteriormente. Então, essas coisas velhas, elas são nossas riquezas culturais, né? Então, a gente tem um legado valioso, né? E esse legado, ele precisa ficar para a sociedade, né? Para as futuras gerações. Então, quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente fala de história de um povo, e ele representa costumes, tradições, valores, e eles são passados de geração em geração. Então, quando a gente fala de identidade cultural, né, a gente fortalece a cultura local ou nacional, né? Então, construir e manter essa identidade cultural é extremamente importante como recurso para a educação, né? Ajuda ao turismo e também a economia local. Quando a gente fala de patrimônio e a gente fala de preservação, parece que envolve um monte de questões burocráticas, né? Mas, na verdade, é a gente simplesmente reconhecer aquele espaço como parte dessa história. Quando o ser humano, ele habita um local e ele determina aquele local como pertencimento, esse senso de pertencimento transforma esse espaço em lugar. E esse lugar gera memória. Então, a memória que os antepassados tiveram daqueles espaços antigos, talvez não seja a mesma memória que vocês terão ou que as futuras gerações terão. Serão novas memórias que são criadas, porque são novas experiências que nós temos diante das coisas antigas, né? Mas, de alguma maneira, você se relacionou com aquilo que é velho e entendeu que aquilo faz parte da sua memória, que é uma riqueza cultural e, por isso, é um patrimônio. E é um patrimônio da sociedade toda. Ah, muito legal. É muito interessante, né, quando você vê algum lugar assim que está na memória de várias pessoas, porque passou por muitas gerações e ele manteve sua utilidade contemporânea para todo mundo usar. É muito interessante quando a gente observa isso, porque aí cria-se, né, um apego com a construção. E essa educação patrimonial, isso deve começar desde criança, né? Então, nas escolas, e não só no curso de arquitetura e urbanismo, né? A gente tem aí patrimônio que ele pode ser utilizado, né, de várias maneiras, e a gente está falando do campo do restauro, da manutenção do patrimônio, mas existem outras relações de patrimônio, principalmente imaterial, né, que favorece, inclusive, as distinções que nós temos várias dentro da nossa sociedade, as maneiras diferentes de pensar e de agir. Então, isso gera também um senso de igualdade, sabe? Porque as pessoas, elas têm maneiras diferentes de interpretar aquelas questões. Referente a tudo isso que a gente comentou até agora, uso dos espaços, qual que é o melhor jeito da gente poder usar esses espaços antigos de um uso contemporâneo, para que todo mundo possa usar, várias gerações continuem usando espaço? E, mais especificamente, a Fazenda Ipanema. Como a gente pode fazer para tornar o espaço dela contemporâneo, para que continue sendo usado por gerações e gerações? Então, esses patrimônios, eles não devem servir só para contemplação, não é só por uma questão estética, né? Então, eu gosto muito de falar sobre o reuso, né? Quando a gente fala dos novos usos que são implantados dentro dessas edificações, a gente dá uma reconversão, né, desse espaço, criando uma memória afetiva para novas comunidades. Eu acho extremamente possível. Então, nós temos vários exemplos aí de espaços que foram reconvertidos, reutilizados, adaptados para novos usos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Sesc Pompeia, a gente tem outros. Se a gente for citar aí arquitetos contemporâneos, nós temos bons projetos de intervenção em patrimônio feitos pelo Brasil Arquitetura,
que é o grupo, né, que deriva do pensamento da Lina Bobardi. E a gente tem no país, fora do país, inúmeras oportunidades de conhecer esses espaços que são reconvertidos em teatros, salas de comércio, áreas culturais voltados para a comunidade, né? Muitos hotéis. Aqui em Minas nós tivemos há pouco uma estrutura tombada em patrimônio que se transformou em hotelaria. Então a gente consegue sim fazer um novo uso, criar uma adaptação para que essa edificação tenha uma nova vida. Eu acredito que é isso que precisa na Fazenda Ipanema. A gente precisa de um novo uso, uma ocupação nesse espaço, lógico que junto aí de uma parceria forte, que tenha como incentivar, né, essa economia local e uma economia criativa, para que a gente tenha uma visitação maior nesse espaço. Então, meninas, assim, a gente tem muitas pessoas que acabam perguntando, é possível a gente usar esse espaço que é de valor histórico sem que ele perca esse valor com novo uso, né, desconfigurar. Existem situações em que isso realmente acontece, tá? Mas é lógico que dentro do campo do restauro a gente precisa de especialistas, pessoas que estudam, para que possam propor, então, não só os usos, mas um projeto, né, adequado àquele espaço. Então, a gente tem vários patrimônios associados a essas novas comunidades, esses novos usos, tá? E muitas vezes eles são feitos para gerar renda, né, junto a comunidades, de desenvolvimento local. Então, isso é uma ferramenta essencial para a criação de projetos. Então, muitas vezes esses espaços, né, que estão degradados, eles podem se tornar um espaço interessante para uso da comunidade, né, de comércio, de trocas, né, um centro comunitário, um lugar onde tem a vida. Quando um espaço desse ele é restaurado, para que ele se mantenha vivo, nós precisamos de uso de pessoas, porque senão, em pouco tempo, esse restauro já está desconfigurado novamente. Então, a gente precisa de manutenção constante, a gente precisa de uso, tá? Então, isso é sustentabilidade. Então, quando a gente evita a demolição e uma nova construção, reutilizando um espaço como esse, a gente acaba gerando, né, essa postura mais sustentável, tá? E é viável adaptar isso. Por que é viável? A gente faz essa reconversão, como eu falei para vocês, lógico que com ressalvas, com cuidados, balizados aí por todas as regras dentro do campo do restauro que são necessárias, mas é possível adaptar para o novo uso, e acredito que é fundamental que isso seja respeitado dentro de uma legislação, né, de proteção de patrimônio, e todas as restrições impostas, elas sejam respeitadas, né, que infelizmente o que a gente tem, não só aqui na nossa região, mas fora no nosso país, a gente vê que existem projetos, né, que muitas vezes são aprovados, mas durante a execução, né, existem muitas alterações, adaptações, então a gente não segue os materiais em regra que devem ser colocados dentro de um restauro como esse, e aí a gente começa a ter problemas com esse patrimônio, tá? Mas quando essa reconversão ela é planejada, ela é projetada, ela é executada para um novo uso, né, isso não compromete o valor histórico. Você acha que o uso lá agora, atual, da Fazenda Ipanema é um uso contemporâneo? Você acha que tem pontos que poderiam melhorar o uso de lá? Sim, sem dúvida. Eu acredito que esse seja o desejo aí da chefia hoje, né, da Fazenda, de começar a transformar esses espaços em espaços voltados para receber a comunidade visitante. Então, utilização de alguns edifícios no primeiro momento para ter aí um lugar para recepção, alimentação, venda, né, de artesanato local, um lugar de alojamento de pesquisa para estudantes, né, porque dentro da vila são várias edificações que estão desocupadas. Então, eu não acho que ela esteja alinhada ao uso contemporâneo, se a gente for ver aí que existe uma grande quantidade de espaço que pode ser reutilizado e reconvertido, né. Então, hoje a gente tem o quê? A gente tem só os moradores que dão manutenção e que cuidam da Fazenda Ipanema. Então, nós não temos visitantes que utilizam esse espaço de maneira recorrente, porque não tem como abrigar essas pessoas. Nós temos ali espaços para eventos, para teatro, para criar festas. A gente tem, no caso do Engenho em Piracicaba, nós temos um teatro que foi feito pelo Brasil Arquitetura, que é o Teatro Engenho,
que usou um dos galpões do antigo engenho e foi transformado em teatro. Então a gente tem várias dessas situações ali na Fazenda Ipanema e poderia, sem dúvida, abrigar inclusive eventos maiores, né, se tivesse toda uma estrutura que suportasse. Eu não sabia, eu sabia que tinha moradores lá, mas eu não sabia disso, que eles ficavam mais responsáveis com a manutenção do lugar. Achei que tinha alguma coisa a mais. Achei que era algo técnico, né? O corpo técnico reside lá. Então a gente tem a equipe da Fazenda Ipanema, que tem lá um conjunto de pessoas que utilizam daquele espaço para moradia e que são autorizados a utilizar aquelas casas da Vila São João, porque eles precisam estar presentes na maioria do tempo dentro desse espaço, tá? Eles trabalham ali diariamente. Oi, gente, agora a gente voltou aqui pro bloco, eu tô aqui com o Bruce. Eu queria perguntar pra Grazi, por que reconhecer o patrimônio histórico é importante para as nossas vidas hoje? Olha, conhecer o patrimônio histórico é parte da formação do cidadão. Então a gente tem que ter aí uma sociedade que ela tenha que ter uma consciência, né, do seu ambiente, da sua história, que reconheça e saiba ter uma postura crítica diante das situações. Então, se você não conhece a sua história, você não se posiciona, você não consegue ter uma reflexão, você não tem uma postura de cidadão, muito menos ter uma visão um pouco mais crítica a respeito de decisões que são tomadas hoje em dia, né? Então, a preservação do patrimônio, ele contribui para essa perpetuação da memória coletiva, né? E também individual. É aquela coisa, né? Se a gente não conhece o que foi feito de errado antes, a gente continua cometendo os mesmos erros, né? Exatamente. Pior que isso mesmo. Grazi, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, em que sentido conhecer o passado nos liberta da ignorância? É uma dúvida, realmente genuína. Porque hoje em dia tá cheio de ignorância aí, né? Esse termo, né, ignorância, assusta, né? Quando você fala ignorância. Ignorância é uma benção. Veja bem. Quando a gente associa a ignorância ao desinteresse, à falta de conhecimento, a gente entende um pouquinho mais a sua pergunta, né? Então, quando a gente conhece o nosso patrimônio, a nossa história, a gente valoriza a nossa própria identidade, a gente se reconhece, né? Então, respeitar o passado, entender as raízes da nossa sociedade, contribui para essa construção de um futuro mais justo, com uma valorização da diversidade cultural, né? Então, valorizando os vários cantinhos do nosso país, as várias comunidades, as maneiras de se viver, isso gera educação, isso gera respeito, isso gera diversidade cultural, né? E nós somos uma gama de diversidade dentro do nosso país. Então, eu até aproveito, Bruce, a sua pergunta para propor aí uma reflexão, né? Infelizmente, a gente tem hoje alguns influenciadores e pessoas aí que possuem, né, um repertório limitado de informações e que costumam passar essas informações, seja em redes sociais, né, e elas têm muitos seguidores. E essas pessoas, elas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade com as informações que elas passam, tá? Então, a gente não pode escolher ignorar informações e verdades, tá? A gente deve valorizar conhecimento e compreensão para gerar empatia e para que a gente tenha aí um posicionamento mais correto diante das situações, tá? Então, nesse sentido, a ignorância ela pode ser uma negligência, né? A pessoa escolhe não saber por preguiça de saber, muitas vezes, né? Ela evita se informar de coisas que são importantes e tem uma postura mais passiva, desinteressada, né? E isso leva à tomada de decisões extremamente equivocadas, né, junto da sociedade. Então a gente precisa aí que os nossos jovens tenham consciência sobre isso. Certo. Queria perguntar também, Grazi, o que muda na vida de uma pessoa quando ela começa a valorizar esses patrimônios, como a Fazenda Ipanema? Bom, primeiro você começa a entender a maneira como a sociedade foi formada e as estratégias utilizadas, né, para forjar o pensamento dentro dessa sociedade. Então, se a gente entender que o pensamento social ele se materializa através da arquitetura e ela tem uma proposta e que ela é muito forte, né, ela também tem essa condição de impor valores,
Então a gente pode usar essa estratégia de preservação de patrimônio como estratégia da formação, né, da sociedade para as futuras gerações. Então, essa sociedade, esses jovens, serão capazes, então, de lidar com modos de compreensão diferentes, entendimento da história e como a história é contada, que é extremamente importante, né? As várias maneiras de se contar uma história. E você pode tirar as suas próprias conclusões diante daquele acervo documental, seja ele material ou imaterial, né? Isso são valores que se projetam para o futuro. Então, a gente preserva o patrimônio arquitetônico e cultural e a proteção do próprio ambiente e da biodiversidade local para nossa própria manutenção, né, enquanto cidadão e enquanto sociedade. Eu queria pontuar uma coisa também, que eu vi um Reels esses dias, que eu achei muito legal e muito pesado, que foi assim, o cara falava que independente do dinheiro que você tenha para viajar para Roma, para Itália, para onde quer que seja, se você não tem o conhecimento daquele lugar, aquela viagem não tem não é tão especial quanto se você soubesse daquilo. E eu parei pra pensar tanto nisso. Bom, é interessante isso que você está falando, porque veja bem, eu vou discordar em partes. Posso? Pode. Olha só, quando você experiencia através de uma viagem, de uma visita a um local, você tem uma vivência. Então, essa experiência, ela é sensorial. Então, entender e conhecer um lugar a partir de vídeos, ele é interessante, ele é importante, ok. Mas quando você tem uma imersão nesse espaço, gera uma vivência. Então, naturalmente, o conhecimento vem por osmose. Sei. Tá? É lógico que para quem conhece um pouquinho da história do local, reconhece a importância de determinados locais, né? É lógico que isso fica muito mais rico, principalmente quando a gente tem, por exemplo, um guia cultural, um professor ou alguém que entenda da história, que pode ser até um residente local que vai contando um pouquinho da importância daquele local. Então, existem os dois lados. É lógico que você vai para um lugar, você vai aprender um pouquinho sobre o local que você pretende visitar, né? Mas estando lá, se deixe vivenciar, né? Se perca, feche o mapa, deixe se perder pelas vielas, pelos espaços, para você ter uma imersão realmente naquele espaço. É verdade. eu tinha uma dúvida muito grande, porque a primeira vez que eu fui na Fazenda Ipanema foi só pra fazer um piquenique. É um lugar muito amplo, bem antigo, você sente ali, não tem uma internet, não tem nada pra você fazer além de ficar com as pessoas, né? Aí foi eu, minha mãe, e na época meu pai lá, e ele falando lá tudo bem, fizemos um piquenique, comemos, e nada demais. Aí, nessa última visita que a gente foi com você, com um guia, como você disse, foi totalmente outra coisa, porque a gente via a fábrica, a gente via as casas, a gente viu tudo, entendeu o porquê do porquê assim. A gente via a casa de Dom Pedro, né? Não falando besteira não, né? Não é a casa de Dom Pedro, mas ela é conhecida como a casa de Dom Pedro, porque quando ele visitou a Fazenda Ipanema, foi feito um quarto especial para a visita dele lá. Mas depois a gente aprende. Você sabe disso por causa da prova de semana passada. Tá vendo como a gente aprende com a prova? Então, aí é muito engraçado e ao mesmo tempo meio que triste. Você pega essa coisa tipo o Coliseu. O Coliseu tinha várias atrações, não era só matança, leões, que, né, bem difícil importar leão. Mas hoje em dia a gente vê a Fazenda Ipanema como um lugar turístico. Não é muito, não tão turística porque tem pouca visita, mas é um lugar só belo, contemplando ela, tudo. Como que podemos, tipo, deixar esse negócio de contemplar para aprender com esse lugar? Olha, quando a gente se envolve um pouquinho mais com o nosso meio, entendendo em que região estamos, aonde moramos, começamos a nos preocupar, a entender quais são os espaços importantes e qual a pertinência da nossa cidade, do nosso espaço, de determinadas comunidades, para a história do país ou a história da região, a gente começa a despertar um interesse e um olhar diferente para isso, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, à Fazenda Ipanema, não é só uma questão estética, né? É a vivência dentro de uma vila histórica que tem uma maneira de caminhar diferente, que tem uma maneira de se situar diante dessas situações, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente vai a um espaço, mesmo que a gente desconheça, a gente pode depois pesquisar sobre ele, né? É lógico que se esses espaços
tem pessoas que podem apontar e destacar o olhar de vocês para determinadas edificações ou situações daquele contexto, auxilia muito, né, o visitante ou até mesmo o leigo daquele espaço, conheça um pouquinho mais. Uhum. Agora, já se inserindo nesse bloco de patrimônio como sala de aula, e sobre essa visita que a gente fez também, o que mais chama a atenção dos alunos ao ver aquela arquitetura de perto que carrega tanta história? E às vezes eles chegam lá, falo por mim mesma, eu cheguei, olhei, não sabia de nada do que se tratava, aí quando eu fui estudar pra prova, um dia antes, eu pensei, caraca, eu não sabia que tinha aquele peso, sabe? Mari do céu, vamos lá, vamos começar. Teve um confesso aqui agora. É importante que os estudantes se envolvam ativamente, tá? Então, por exemplo, teve uma das aulas que nós tivemos em que eu apontei a pertinência da Fazenda Ipanema, né? Os resquícios ali, né, daquela área onde foi extraído o minério de ferro por Afonso Sardinha. E na hora a gente precisa começar a fazer essas conexões com a nossa história, né? Então, o que aconteceu ali? Por que eu tô aqui? Por que a professora quer que a gente vá até lá? Por que é importante visitar aquilo lá, né? Então a gente precisa começar a ser um pouco mais curioso. Uhum. Porque quando a gente começa a ter curiosidade, a gente desperta interesse, a gente começa a enxergar coisas que muitas vezes vão passar batido dentro do A nosso sociedade olhar. está muito preguiçosa, né? De questão de ser curioso sobre essas coisas. E hoje não precisa só ler, você não precisa ler. Tem tanta informação na internet, né? Tem tanta informação que a gente pode buscar. Na verdade, a gente precisa procurar se interessar por coisas que são realmente importantes, né? E talvez fazer daquilo algo criativo. Usar da inovação, né? Para explorar aquilo que você está vendo naquele local. Porque é uma oportunidade que você está tendo que a gente não sabe se futuras gerações terão, né? Uhum. Pior que a informação vem tão fácil que você nem quer buscar, né? Você só fica esperando ela chegar em você. Porque eu falo por mim mesmo. Porque antes de entrar na arquitetura, eu via as coisas como, tipo, bloco concreto, bonito, legal. Hoje em dia você olha e fala, nossa, esse aqui tem um pensamento por causa do sol, da acústica, tudo. E antigamente, mesma coisa, né? Bem situado, perto de riachos, perto de cachoeiras, enfim, N motivos. O que você falou aí, Bruce, fala um pouquinho sobre o processo de conhecimento. Sim. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de questões extremamente importantes, de como funciona o processo de aquisição de conhecimento. Né? Então, a gente vem, né, de um sistema escolar que repassa a informação, né? E a gente precisa entender que o conhecimento, ele surge a partir da experimentação. É um processo de construção coletiva. Então, não é um professor ou um mestre ou um tutor que vai dizer para você o que você vai fazer com a informação. É você que vai receber a informação, vai pesquisar e construir o seu universo de informação a respeito daquele conhecimento. E a produção de conhecimento, ela se dá de maneira coletiva e não repassada, né? Então, se você não se envolve, se a gente não leva o aluno até lá, o aluno não vai ter a própria experiência, sua visão crítica e seu entendimento dessas questões. Ele produz o seu próprio conhecimento. E como que os alunos eles podem se envolver mais ativamente na valorização desses patrimônios? Bom, os estudantes precisam, então, desenvolver esse senso de pertencimento com a sua comunidade, primeiro, né? Aprender sobre a importância de preservar a memória, a história. E aí também, no caso de estudantes universitários e até mesmo de ensino médio, podem participar de alguns projetos como iniciação científica, projetos de extensão. Aqui na universidade nós temos extensão, iniciação científica, todas voltadas a patrimônio, né? Nós temos um grupo de estudos em patrimônio que faz um levantamento e documentação dessas edificações. Então, nós não temos, por exemplo, planta, corte, fachada, um levantamento dessas edificações. Então, os alunos vão lá, fazem todas as medições do levantamento e passam isso para um software. Isso gera documento, né? O mapa de danos que fala sobre as edificações. E, lógico, depois da faculdade, pode se especializar dentro do campo do restauro, né? Fora isso, pessoal, a gente tem um monte de projeto, né, de caráter educacional, que fala sobre o patrimônio local.
além de palestras, exposições, eventos, que também discutem um pouquinho do patrimônio. Então, se envolver um pouquinho mais com essas iniciativas, que às vezes são de instituições, às vezes são de faculdades, né, de museus, e começar a despertar esse interesse, ter curiosidade, um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de curiosidade, uma fome de ensino, com a cultura da região. Professora, para quem ouviu esse episódio agora, ficou curioso, chegou até o fim, por onde que essas pessoas podem começar? Não só os alunos, mas, assim, uma pergunta sincera mesmo, de pessoas, assim, que sei lá, meu pai, minha mãe, o que eles podem fazer para entender mais sobre isso? Assim, entendo que eles podem visitar o lugar, mas eu entendo que seja difícil, ainda mais para essa geração, porque a nossa, a gente tem acesso na internet, sabe? Que pode pesquisar a qualquer hora e tal, mas mais para esse público, assim, o que eles podem fazer para saber mais sobre isso? A primeira coisa é entender onde existem espaços abertos à visitação e visitá-los, né? Despretensiosamente. Então, vai até lá, conhece o local, né? E começa a criar essa conexão com essas edificações ou com esses locais importantes, né, para a comunidade. Num segundo momento, por curiosidade, existem sites que falam sobre patrimônio da região, palestras que acontecem online sobre o assunto e vários livros que contam a história de Sorocaba, da região de Sorocaba ou da região onde eles estão morando, né? Então, é importante gerar essa rede de informações. Nós temos, inclusive, grupos que se formam para trocar, discutir, né, determinadas decisões que são feitas junto ao Conselho de Patrimônio Local. Qualquer um pode participar da reunião e falar da casinha que está lá do lado da sua e que você acha que está mal cuidada ou que está deteriorada, né? Tem muita gente, ainda mais pai e mãe, se limita muito assim, meu filho que está estudando, ele que tem que saber sobre essas coisas, né? Então, acho que é importante toda a população se integrar nesse assunto. Isso mesmo. Gostaria de agradecer primeiramente você, Grazi, por disponibilizar um tempo seu da sua rotina tão apertada, para falar um pouco mais da coisa tão importante que a gente tem tão perto aqui de Sorocaba. E você tem alguma coisa que quer dizer, para última palavra, assim, você poderia dizer o que seria? Bom, eu queria agradecer os alunos que estiveram comigo durante todo o semestre, agradecer o pessoal que está ouvindo esse podcast e falar que eu sou muito feliz em poder falar a respeito de patrimônio e gerar um pouquinho de consciência para que vocês possam, então, conhecer um pouquinho da sua história, da sua memória e gerar um pouquinho de entendimento sobre a identidade da nossa sociedade. Obrigada, pessoal. Nada. Perfeito.